Olá a todos, estamos aqui no canal YouTube do Geração 68, sempre na luta. Hoje com uma conversa bem rapidinha com Jean-Marc van der Weyde sobre questões ambientais, a saída dos Estados Unidos do Tratado de Paris, do Acordo de Paris do Meio Ambiente e sobre a COP30, que vai acontecer aqui no Brasil, lá no Belém do Pará, em novembro desse ano. Então, com a gente aqui, o Jean-Marc. Jean-Marc, bem-vindo novamente ao canal YouTube do Geração 68, nosso companheiro de várias entrevistas e várias conversas, o que é sempre muito bom. Jean, ano passado foi registrado as maiores temperaturas do planeta. A gente tem assistido uma série de eventos extremos climáticos muito graves. Aqui no Brasil, todo mundo vai lembrar das enormes chuvas do Rio Grande do Sul, da seca da Amazônia e agora, recentemente, nos Estados Unidos, o grande incêndio em Los Angeles. Como é que você está vendo a questão das mudanças climáticas no mundo hoje? Olha, você começou com uma frase que, lamento dizer, é redundante e vai ser redundante daqui para frente. Quer dizer, o ano passado foi o ano mais quente, não sei o que, o ano que vem, quando nós chegarmos no final do ano, nós vamos dizer a mesma coisa. Já há alguns anos que o ano seguinte é sempre mais quente que o ano que o antecedeu. Isso já vem, não é de hoje, você teve poucos momentos já nos últimos 30 anos em que você teve, digamos assim, um ligeiro resfriamento. O que está mais grave atualmente é que as coisas estão se acelerando muito, né? Ou seja, os aumentos não são mais, digamos, alguns décimos ou centésimos de grau por ano, mas já está dando pinote. Você está saltando ele muito além daquilo que estava previsto, inclusive. Quando tem um acordo de Paris, a pretensão era segurar o aquecimento global até 1,5 grau além dos tempos, digamos assim, do começo da era moderna, da era industrial, 1700, lá vai fumaça. Então, a ideia era, bom, temos que conter a 1,5 grau, porque a partir daí começa a ficar muito complicado, muito perigoso para a humanidade. A coisa pode escapar completamente, pode se transformar num processo que é irreversível e que ganha uma aceleração em direções que ninguém é capaz de fato prever. Mas nada de bom pode sair daí, pode acontecer coisas muito ruins. O problema é que de Paris para cá deu um pinote. A ideia era assim, até 2030 era para segurar 1,5 grau, segurar 2 graus até 2050, para tentar evitar que chegasse a 3 graus desde 2100. Então, e 2015 já tá, 1,5 grau já está aí. Não. Muito antes da data prevista. Temida, mas dizendo que prevista. Então, agora, e mais, quer dizer, não existe, desde da decisão, das decisões do Acordo de Paris, para conseguir diminuir as emissões de gases de efeito estufa, de modo a segurar o aumento médio da temperatura global, pouquíssima coisa aconteceu. Ao contrário, você tem os elementos, digamos, que mais provocam o aquecimento global, que é, sobretudo, a queima de combustível fóssil, só fez crescer. Hoje em dia você tem os jornais dizendo não, substituição maciça de energia fóssil por energia renovável, os carros elétricos e tudo mais, e que está progredindo, avançando. Não é verdade, quer dizer, você tem, de fato, cresceu muito a questão da energia eólica, energia solar, né, aumentou muito significativamente, mas isso foi mais lento do que cresceu o consumo de combustível fóssil. Então, a porcentagem dos renováveis em relação ao conjunto das energias continua ínfima, está em 7%, muito longe do que seria necessário para você segurar a peteca, impedir
esse processo contínuo de aquecimento. O tratado é de 2015, pelo que, né, o Acordo de Paris foi assinado em 2015 e tem duas questões assim. Uma é diminuir, né, reduzir a emissão de gases de efeito estufa, né, principalmente dos combustíveis fósseis, na realidade. E no nosso caso, o que nos atinge, eu acho que bem claramente, é diminuir drasticamente o desmatamento, o que o Brasil também, me parece, não tem cumprido. Na verdade, são vários digamos assim, os motores do aquecimento. O mais importante continua sendo os combustíveis fósseis, né? Carvão, petróleo, gás, etc. Mas você tem outras fontes. Você tem, em particular, as modificações da cobertura vegetal, desmatamento em particular, e nisso a nossa contribuição é drástica. Você tem... O Brasil é o 5º maior emissor de gases de efeito estufa, né? E como 5º emissor, a nossa parte em termos de combustível fóssil é relativamente pequena. Compensação, a parte de desmatamento e queimada é uma estupidez, então gigantesco. Então é isso. A nossa pior contribuição vai por aí. Agora, essa contribuição que nós temos, ela tem uma particularidade, quer dizer, além dela afetar o mundo inteiro, ela nos afeta particularmente muito mais. Na verdade, o aquecimento aqui no Brasil, ele está nas várias regiões, no Brasil inteiro, com exceção, eu tenho a impressão que no sul a temperatura média sobe relativamente pouco em relação a 1990. Né? Não estou fazendo mais uma comparação com o período do começo da Revolução Industrial, mas mais recentemente. A partir dos anos 90, você tem uma disparada do aumento o aumento, por exemplo, da região Nordeste é 3,7 graus. E já vinha subindo, já estava muito alto antes. De repente explode na Amazônia 2,5, entende? Por aí vai. Ou seja, nós temos o fato de que a gente desmata e queima furibundamente, enlouquecidamente, tem um efeito sobre nós maior do que tem sobre o resto do mundo. Então você tem... lembremos sempre, quando você fala em temperatura média do mundo, significa que você tem lugares muito frios, lugares muito quentes, lugares que se aquecem mais rapidamente do que outros. Enfim, você tem uma série de diferenças e que é preciso contar, né, e que tem efeitos muito grandes. Então, por exemplo, um dos lugares que está se aquecendo mais rapidamente no mundo inteiro é o Ártico. Tem a zona da Groenlândia, o continente do norte, lá do Ártico, que está em processo de derretimento acelerado. As pessoas têm que entender que as chuvas é consequência direta do aquecimento também, né? Com certeza, com certeza. Tanto as chuvas como as secas. É o desregulamento de tudo. Você tem E aqui nós temos uma coisa que já foi muito falada aqui nos debates aqui do Geração 68 e por muita gente fora daqui também, é que a nossa geografia, a nossa pluviometria depende muito da Amazônia. Quer dizer, também dos outros ecossistemas, mas muito da Amazônia. A Amazônia é um grande, além de ser um pulmão, que se fala muito, na verdade ela é uma fonte de água. É que joga a umidade para o ar que vem irrigar todo o resto do Brasil, todo o sul do Brasil. Para sul, sudeste, centro-oeste, etc. Então nós estamos emburacando para um processo de secas e inundações cada vez mais violentas, e que não se vê nenhuma atitude aqui, do ponto de vista de governo, do ponto de vista de governos, né, o federal, os estaduais, os municipais. Você tem que, no caso do Rio Grande do Sul, o nível de estupidez cometida pelo governo estadual e pela prefeitura é inacreditável, mas está lá, é responsabilidade compartida. O governo federal, no caso, não tinha responsabilidade ali, né? Tem outras coisas. Então você tem muito pouco sendo feito, e ao contrário, quer dizer, você continua com uma lógica de que perseguindo o mesmo rumo. O governo está pelejando furiosamente para explorar o petróleo
na plataforma da Amazônia, né? E insistindo nesse ponto. Então, daqui a pouco vai ficar que nem o Trump, né, que fala, drill, baby, drill, explode, abra poços, pô, então, é praticamente o que nós estamos nos propondo a fazer. Mas do ponto de vista das grandes secas, grandes inundações, você que é especialista na área agrícola, quais seriam as consequências mais imediatas desses extremos climáticos para a agricultura, principalmente aqui no Brasil, já que é um grande produtor de commodities? Olha, o negócio mais importante a guardar é o seguinte: a faixa de temperatura, os limites de temperatura da Terra em geral, evidentemente diferenciados de acordo com o lugar que você vai na Terra, eles estão dos últimos 20 mil anos, 30 mil anos, dentro de uma faixa entre 15 e 35 graus, relativamente estável. Você não sai muito disso, pô. E isso aí foi o que permitiu que uma série de plantas fossem domesticadas, que fossem transformadas em culturas e que venha a ser a alimentação de todos nós, né? Com diferença de lugar para lugar, mas enfim, nós estamos todos dependendo ainda de plantar, colher, de transformar e consumir para sobreviver. Então, ainda não começaram a criar, quer dizer, a alimentação totalmente artificial. Não custa muito, ainda vou inventar isso. Mas o problema é que essa faixa de temperatura agora está rompida. A tendência é você ter a média subindo, e a média subindo ela impacta diretamente as plantas. As plantas não crescem de uma forma ótima, e muitas vezes não conseguem crescer de jeito nenhum, se você não estiver dentro de uma faixa de temperatura de mínima e máxima bem definida. Então, quando essa média vai para cima, você tem um impacto na produtividade imediata. Então, a expectativa com esse 1,5 grau médio mundial, que vai ser diferenciado, mais uma vez, vou repetir, quer dizer, de lugar para lugar, você vai ter perdas muito graves em todas as culturas. O previsto, as previsões que têm que ser revistas a cada momento, enfim. Até agora, as previsões para o Brasil é de que você vai ter perdas na produção de soja da ordem de 18%, na produção de feijão de sei lá quantos, 30%, enfim. Uma série de perdas de produtividade, que significa que você vai ter dificuldade de abastecer não só o país, como a própria exportação, que é o objetivo principal do agronegócio brasileiro. O impacto do aquecimento global na agricultura, ele se dá, claro, como você me tocou, pelos, digamos assim, acontecimentos extremos de muita chuva ou muita seca, que são os impactos mais brutais. Agora, você tem um impacto médio que passa a ser permanente, que à medida que a temperatura aumenta, as plantas não têm a capacidade de se adaptar rapidamente a essas mudanças de temperatura. Então, elas vão perder capacidade, vão adoecer, ou elas vão ficar mais frágeis, elas vão ficar mais vulneráveis, elas vão produzir menos. E, no limite, pode até chegar a culturas que não vão ser mais possíveis, porque a temperatura vai estar muito alta para aquilo que é o padrão, quer dizer, o DNA dessas espécies. Então, a perspectiva de médio e longo prazo, do ponto de vista do abastecimento, é muito, muito complicada, porque você vai ter múltiplos impactos potentes sobre a produção, né? E isso aí não é nenhuma brincadeira, quer dizer, as previsões são todas muito, muito pesadas, né? As mais tranquilas são assim, perda de 20% de produtividade, a gente pode chegar a 50%. Muito alto. É muita coisa, muita coisa. Dentro dessa perspectiva, me veio agora uma coisa na cabeça, porque a gente pode ter uma forte migração de pessoas
causadas pelas questões climáticas. Isso já está acontecendo. Isso pode se agravar durante, enfim, os anos que vêm, né? E até que ponto o agravamento das mudanças climáticas pode ocorrer em função dos Estados Unidos terem saído do Acordo de Paris? Olha, eu diria que, na verdade, a modificação, a saída do Trump é mais simbólica do ponto de vista assim, do efeito, é mais, digamos aqui, a palhaçada que ele faz para chamar atenção, aquela coisa toda, do que o impacto muito concreto, porque, na verdade, os Estados Unidos já não estavam fazendo grande coisa. Não, o Biden fez um grande programa de investimento em questões de sustentabilidade, que o Congresso cortou pela metade, mas no fundo, quer dizer, não se alterou. Quer dizer, o que o Biden fez você poderia chamar de muito pouco, muito tarde. O que o Trump está dizendo é o seguinte: aceleremos na pior direção. Então o efeito é mais isso aí, quer dizer, não é tanto que assim, perdemos uma oportunidade de resolver o assunto, não. Na verdade, nós estamos nos enterrando sistematicamente, e isso aí, como eu estava dizendo, não é exceção. O Biden, o Trump já disse, não, vamos ignorar as restrições ambientais, vamos ignorar de qualquer tipo de problema de aquecimento global, ou seja, que for, vamos explorar combustível fóssil sim, e vamos queimar e bota para ferrar, não quer saber. Mas isso é contagioso, né? Porque você é um mundo competitivo, e os europeus já estão dizendo a mesma coisa. A von der Leyen está dizendo, não, nós precisamos mudar as regras da União Europeia, porque as nossas indústrias estão perdendo, está muito difícil. As restrições ambientais que a legislação vem colocando nos últimos 15, 20 anos, né, para diminuir o impacto ambiental, com algum efeito, inclusive na União Europeia, dos lugares em que isso teve algum efeito. Não muito, mas algum. Quer dizer, não, abandona esse negócio, que o negócio agora e vamos correr. É o seguinte, nós estamos correndo para o iceberg do Titanic, de cada um se esforçando a acelerar mais o motor. O governo francês, que o Macron falando, o ministro dele de economia dizendo, não, nós precisamos suspender essas regras, porque os caras que estavam há 2 meses atrás brigando com o governo brasileiro por causa do adendo ao acordo do Mercosul, que exigia que não exportassem produtos das áreas desmatadas no Brasil. Agora estão dizendo o seguinte, olha, sabe o que mais? Deixa correr o carro. Isso aí é muito pesado, porque significa que o tempo de enfrentamento está se esgotando. O relógio está clicando, quer dizer, nós estamos perdendo as condições mínimas de segurar a ponta. Então, o que significa que quando a gente está se discutindo, um grau e meio a mais na temperatura média vai ser terrível, já é terrível. Então, agora isso é bom, então até 2050 vai ser 3 graus. Não, 3 graus está logo ali. 2 graus está logo ali, pode ser em 2030, 2 graus. E para quem ler sobre esse assunto, quer dizer, você tem uma série de definições já feitas pelos cientistas. O que acontece quando você chega em 2 graus? O que acontece quando você chega a 1,5 graus? O que acontece quando você chega em 3, ou 4, ou 5? É o seguinte, pedaços cada vez maiores do planeta vão se tornando inabitáveis. Então, você está falando do negócio das migrações vão ser um dos sintomas mais brutais desse processo. Porque, evidentemente, que já vem acontecendo. Então, você, claro, os africanos estão imigrando, os africanos do Oriente Médio estão imigrando para a Europa. Já fazem décadas que isso acontece. Isso tem várias fontes, não é estritamente, não é só a questão do aquecimento global, você tem questões sociais, você tem questões políticas, tem uma série de conflitos, mas você tem também a questão ambiental acelera tudo, né? Se você tem uma crise climática por um país semiárido da África, coloca o quê? Fome, desespero, e as pessoas tentam fugir. Então, onde é que eles estão, a expectativa? Quais são os ricos que eles conhecem? As antigas colonizadoras, então eles querem ir para
Não, o povo do Senegal quer ir para a França, o do Mali quer ir para a França, o de Gana quer ir para a Inglaterra, e por aí vai. Agora, evidentemente, os europeus não estão achando graça nenhuma nisso aí, estão tentando impedir. Idem, o Biden pode fazendo a mesma coisa, barrando todos os latino-americanos chegando na fronteira deles. Pô, não passa não, que é ponto. Agora, isso tudo tem consequências horrorosas, em todos os sentidos. Então, fora outra coisa que é importante lembrar, que é o seguinte, que está começando a pegar pesado. Até algum tempo atrás, as pessoas ficavam assim, olhavam com certa curiosidade, entristecida, talvez, ou talvez nem isso, assim, estão desaparecendo alguns países, ilhas do Pacífico, estão desaparecendo com o aumento do nível do mar. Como aquilo ali afeta, sei lá, algumas milhares de pessoas, ninguém fica muito esquentado. Só que agora você está começando a chegar em coisas muito mais pesadas. Eu estava lendo outro dia que a capital da Indonésia foi transferida, Jakarta foi transferida para um outro lugar, né, porque estava afundando, estava ficando embaixo d'água. Miami estará embaixo d'água há mais 15 anos, pô, e outras cidades costeiras também. Então, a migração não é só uma migração de país para país, mas vai ter migrações dentro dos países muito grandes, as costas, da região costeira. O Brasil é um país todo concentrado na região costeira. Vai ter que tirar a gente daqui, as pessoas vão sair para outro lugar. Sabe Deus para onde. Nesse caso, nosso talvez maior desafio agora é tentar fazer com que a COP30, que vai acontecer em novembro em Belém do Pará, tenha o mínimo de resultado possível. Qual seria esse mínimo de resultado possível? Isso realmente é muito estranho, é muito difícil, né? A COP30 está mal parada, né? Porque você tem um movimento dos governos que está meio que tacando fogo no barraco, vamos embora, é assim mesmo, não tem jeito, relativizando os impactos de tudo que foi dito, falado e acertado no passado. Então está todo mundo olhando para o umbigo, para os próximos meses ou para a próxima eleição, e pensando, então vamos tocar o carro, manter, ou seja, mais do mesmo. Eu não acredito muito que, se depender de governo, vai acontecer alguma coisa na COP30. A questão é ver o que a sociedade civil mundial vai ser capaz de produzir como alguma coisa que eu diria quase insuprassional, você acordar, sacudir os alicerces de tudo. Não estou exagerando, nós estamos chegando nos limites do drama. Entende? Essas coisas vão todas ficar muito piores, e eu penso cada vez, eu paro e penso sobre isso, eu não estou preocupado comigo. Eu tenho 10 anos pela frente, se eu tiver sorte, eu já estou com quase 80. Se eu tiver muita sorte, eu tenho mais 10 anos para enfrentar uma situação que será desagradável, mas dificilmente vai ser. A tragédia não está aqui. A tragédia está para minha filha, para minhas filhas, meus netos. Isso vai ser muito complicado, muito complicado. Sempre quando a gente fala desse assunto de mudanças climáticas, a gente sempre pensa se vai dormir à noite, né? Porque entra num processo de pânico geral. O próprio, quando a gente entrevistou o Carlos Nobre, todas as vezes que a gente fala com ele, a gente, que é um dos maiores climatologistas do Brasil, que está do mundo, a gente sempre fica com medo. E uma das coisas, assim, para a gente terminar, é que assim, nem os próprios cientistas estão entendendo essa velocidade do aquecimento global, né? Se achava que não ia se chegar a 2 graus em 2030, mas tudo indica que sim, já que a gente já passou de 1,5, na realidade, né? Pelos últimos cálculos, a gente já teria passado de 1,5. Então, será que você pode terminar com alguma esperança? Olha,
O que está acontecendo, na verdade, que os cientistas estão todos muito assustados, é exatamente isso que eles estão... Nós estamos entrando, a partir de um certo grau de aceleração dos processos, em vários pontos de não retorno. Então, quando você ultrapassa um certo momento, as coisas começam a se retroalimentar. E isso aí é provavelmente a causa da aceleração. Alguns desses pontos foram ultrapassados, em desmatamento, em aquecimento, em derretimento das geleiras do norte, e por aí vai, que estão retroalimentando o processo de aquecimento. E isso aí é uma coisa que a ciência está meio perplexa, porque alguns desses fenômenos são novos. Quer dizer, alguns são esperados, conhecidos, né? Por exemplo, toda a tundra da região da Sibéria, do norte, próxima do Círculo Ártico, a partir do momento que o gelo ali, o chamado permafrost, degela, a emissão de CO2 é monstruosa. Porque aquilo ali é matéria orgânica que está lá congelada há milênios. Entendeu? Na hora que degelar, ela vai se decompor e vai emitir. Então, isso vale para uma série de outras coisas. Como ele mesmo tem ressaltado, a floresta amazônica está um peteleco de virar entrar num processo de decadência que não tem volta. Ele diz, você pode até parar de queimar, ou de desmatar, mas em vários lugares já está assim. Tem vários lugares da Amazônia que não tem mais recuperação, a não ser que seja uma recuperação com a intervenção humana. Quer dizer, naturalmente essa recuperação não vai se dar. Então se é para fazer o despertar, quer dizer, de soluções, tem que ser coisas que não só você vai ter que conter, quer dizer, os lados negativos do que hoje significa o chamado desenvolvimento, como você vai ter que ter iniciativas para contrarrestar os impactos que o passado já nos deixou. E uma dessas coisas é o reflorestamento. O reflorestamento é provavelmente o mais importante meio que você pode ter em grande escala de você retirar carbono do ar. O resto é tudo em escalas menores, com custos muito altos, não sei. Reflorestar é absolutamente essencial. Agora, quando a gente fala em reflorestamento aqui no Brasil, por exemplo, você está falando assim, vamos plantar pinos e eucaliptos. Não é isso que você precisa. Você precisa realmente fazer um reflorestamento de espécies nativas em grande escala. E para isso você não consegue simplesmente sair semeando de avião, ter esses métodos ultramodernos. Você precisa de gente. Seria um grande investimento do governo você fazer, que aliás a Marina tinha levantado isso antes dela tomar posse. Um dos programas estratégicos do ponto de vista ambiental, do ponto de vista do aquecimento global, seria fazer um macro investimento no Brasil de reflorestamento em grande escala no Cerrado, na Amazônia, no Pantanal, em toda parte, mas Amazônia e Cerrado seriam os lugares mais... Bom, para isso você precisa botar gente fazendo. Aí não é botar um fazendeiro podendo fazer o plantio de eucalipto. Isso aí não resolve absolutamente nada. Assim estamos, companheiros e companheiras. E temos que não nos... O importante é o seguinte, essas coisas são chocantes, mas acho que elas têm que servir. Você tem duas reações possíveis, assim, escutar, dar uma estremeção e dizer assim, não em frente. É aquela coisa assim, eu não acreditar profundo. Isso não pode estar acontecendo comigo, com a minha Terra, com o meu planeta. Isso aí, enfim, o racional vai para o espaço porque é muito difícil você enfrentar. Emocionalmente, você enfrentar uma racionalidade que aponta para a sua própria extinção. Então, agora eu acho que a gente tem que pensar, exatamente compreender isso aí para tentar evitar que isso aconteça. Entendeu? Se mexer com cada um, com os limites que tem, para... A responsabilidade é de todos nós que vivemos nesse planeta. Tem um dos filmes que eu gosto muito do ponto de vista de denúncia, de esclarecimento sobre a questão do aquecimento global, é aquele famoso filme do Al Gore. Né, A Verdade Inconveniente. Verdade Inconveniente. O filme é ótimo até os últimos 5 minutos, quando ele começa a fazer propostas. As propostas são de chorar.
A proposta não é você trocar a sua lâmpada incandescente por lâmpada de LED, entendeu? Ou deixar de fazer isso ou aquilo, ou virar vegano. Você tem que... São atos coletivos e organizados. Você não pode escapar de você ter que enfrentar essa coisa. Você precisa de organização política, organização social. Desde você fazer iniciativas concretas, localizadas, para ir enfrentando essas coisas, que seja um reflorestamento local, que seja uma cultura não química em coletivos, enfim. Mas até você ter uma questão política mesmo. Você tem que começar a mexer os governos, sacudir as bases. E acho que é isso que a gente tem que fazer. Eu aconselho a todos a lerem no site do Geração 68 os artigos do Jean Marques sobre agroecologia. Algumas coisas a gente pode entender melhor. Eu agradeço muitíssimo, Jean. Vamos voltar a conversar sobre outros temas e sobre esses temas novamente. Tchau para todos. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.